Muito bem, vamos continuar então aqui com esse breve resumo da obra A Relíquia do Essa de Queiroz. Você se lembra que a narrativa ali era sobre uma grande viagem ali no século XIX, de Lisboa a Jerusalém, realizada aqui pelo nosso protagonista narrador, o Raposão, o Teodorico Raposo, que faz essa viagem para satisfazer um desejo aí da tia, uma, uma necessidade religiosa que ela tem de ter em mãos, no momento da morte, uma relíquia, um objeto comprovadamente santo, sagrado, que ela possa ter em mãos na hora do último suspiro. E o sobrinho, o nosso narrador, vai até Jerusalém para tentar aí adquirir essa, essa relíquia tão importante para a tia. E por que o sobrinho faz essa viagem mesmo? Porque ele pensa na possibilidade de ser o herdeiro da grande fortuna da senhora do patrocínio, da dona patrocínio, a Titi, como ele diz. E aí vocês se lembram que ele que ele vai fazer essa viagem é longa, a tia já não tem essa saúde, mas enquanto a tia acha que o sobrinho é extremamente religioso, o Raposão, como ele é conhecido pelos amigos, ele gosta mesmo é de ficar com as mulheres, né? E isso aconteceu lá em Alexandria, você tá lembrado? Ele até ganhou um presentinho da Mary, né? Da Miss Mary, uma camisa, porque está escrito no livro camisa, tá? Mas para nossa compreensão é uma roupa íntima, é uma calcinha, né? Do século XIX, tudo bem? Bordada, né? Com as iniciais dela. Vocês se lembram disso, né? Que ele colocou num embrulho com um laço vermelho. Pois essa foi a lembrancinha. Mas a viagem continua. Você também não esqueceu que ele tem agora um amigo, o Topsius, aquele cientista arqueólogo que também está indo para Jerusalém, está com ele sempre na narrativa, né? Pois, finalmente, Teodorico, o raposo, o raposão, chega na cidade de Jerusalém, tá? E vai ficar ali várias semanas, meses até. É claro que a cidade é repleta de referências religiosas da Igreja Católica, de outras religiões também, mas ele está mais interessado, né, nas igrejas católicas. Na verdade, o Raposo, o que ele vai fazer é se envolver com mulheres também na cidade de Jerusalém. Ele não vai rezar, né? Mas ele faz as suas visitas de turista, e uma dessas visitas é nessa igreja aqui, ó, é a igreja do Santo Sepulcro, tá bom? É assim que ela é conhecida lá em Jerusalém, a igreja do Santo Sepulcro. Eu coloquei aqui essa imagem porque tem aqui, nesse momento da narrativa, uma cena muito importante, ela tem uma simbologia muito grande, tá? E que deixa claro aqui o tom de crítica da estética realista, mesmo aqui na terceira fase do Essa de Queiroz, tá bom? Pois Teodorico, como um turista, vai aí até essa igreja, né? E ele tem dificuldades para entrar na igreja, porque na entrada da igreja existe uma quantidade enorme de pessoas vendendo quinquilharias, pequenas lembranças, justamente para esses turistas religiosos
Tudo bem? Vocês entenderam? Agora, essas quinquilharias, essas lembranças, eu vou dar aqui alguns exemplos. Elas estão ali na narrativa como uma crítica que o Essa de Queiroz está fazendo a essa religiosidade, tá? Então, estão sendo vendidos ali, por exemplo, pregos da cruz de Cristo. O Cristo foi crucificado, né? Então tem ali os cravos, os pregos, e tem gente vendendo. É, também um outro objeto ali é pequenas tábuas que foram aplainadas por São José. São José não era carpinteiro? Pois bem, tem gente vendendo pequenas tabuinhas que, segundo ali, né, o vendedor, foram aplainadas por São José. Também caroço de azeitona do Monte das Oliveiras. Percebam que são quinquilharias que, na verdade, estão enganando os turistas, né? Porque você imagina ali é, o absurdo, né, de alguém estar com um prego da cruz de Cristo, né? E o pior, isso é o pior, e é aqui que está a crítica para vocês anotarem. O pior é que tem gente que acredita, tá? Que aquela pequena tábua foi aplainada por São José, que aquele caroço é lá do Monte das Oliveiras, que aquele prego ali estava na cruz de Cristo. Então, o Essa, ele está deixando bem claro aqui que há uma certa ingenuidade, né, nessas pessoas religiosas, tá? Uma vez que se tem esses objetos para vender é porque tem pessoas que compram, pois bombardeado por essas pessoas, por essa quantidade de pessoas, o narrador, desculpe, o narrador diz que para afastar essas pessoas, ele fala palavrão. E ele diz que entra na igreja do Santo Sepulcro falando palavrão para afastar esses vendedores. Então veja o tom crítico do realismo, tá? Essa cena é bem simbólica das quinquilharias, né, que eram vendidas, revelando uma ingenuidade aí dos turistas religiosos, alguns, obviamente, né, que acreditam que essas coisas são verdadeiras. Pois bem, em algum tempo depois, algumas semanas depois, você se lembra do amigo do Teodorico? O Topsius, aquele cientista, arqueólogo. Pois o Topsius está ali em Jerusalém, mas para fazer os seus estudos. E ele vai dizer ao Teodorico, ele convida o Teodorico, porque ele vai ficar ali alguns dias acampado na beira, nas margens do Rio Jordão, famoso rio ali da região, né? Ele vai ficar acampado fazendo ali suas pesquisas de arqueologia e convida, Teodorico, são amigos, fizeram essa amizade durante a viagem, convida Teodorico para passar ali com ele alguns dias. Entenda que eles são ricos. Então, esse acampamento, ele é luxuoso, com muitos empregados que vão servi-los, tá? É um acampamento, mas é um acampamento de pessoas com dinheiro, né? Com muitos empregados. Tudo bem, pessoal? E o Teodorico vai, então, ficar ali, né, acampado na beira do Rio Jordão, né, com o Topsius e com vários outros empregados que estão ali para servir os dois. Tá, tudo bem? Pois bem, numa primeira noite, eles tomam champanhe, veja como é chique, né? Apesar de ser um acampamento no deserto, né? Na beira do Rio Jordão, mas eles tomam ali um champanhe e o Teodorico Raposo, então, já cansado, né, da bebida e da viagem e tudo, ele diz que vai dormir, vai ali para sua tenda, né, para sua barraca. E aqui acontece, pessoal, uma das narrativas mais curiosas aqui do livro, tá?
realmente muito interessante, porque um pouquinho embriagado ali, ele vai dormir, está ali então numa barraca, numa tenda, né, no deserto, na beira do Rio Jordão, e de madrugada ele escuta pessoas conversando, tá? Pois ele sai da barraca e vai prestar atenção na conversa dessas pessoas. Essas pessoas estavam indo para Jerusalém, a cidade, que era ali perto, né? Mais ou menos perto. E, e o Teodorico resolve ir junto com essas pessoas. Veja que é uma situação meio inusitada, né? Meio estranha, esquisita. Ué, ele não estava acampado ali com um amigo, né? Mas não, ele decide ir junto. E lá na cidade, Jerusalém, o que vai acontecer é que o Teodorico ele vai ele vai viver com a população da cidade aquele momento da crucificação de Cristo. Toda aquela história da crucificação de Cristo, mas como assim? Ele voltou ao passado? Pois é, isso não fica claro na narrativa, mas a gente só pode deduzir que trata-se de um sonho, tá? Pois ali, embriagado na sua barraca, ele sonha, né? E o sonho é esse retorno a esse passado, exatamente naquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, ali na cidade de Jerusalém, tá? E ele participa de tudo, de todas aquelas cenas. Você já deve ter visto algum filme, né, sobre a crucificação de Cristo. Na época ali da Semana Santa, muitas igrejas fazem uma representação, né, um teatral, né, com toda aquela história da crucificação de Cristo, até o momento ali em que ele é crucificado mesmo, tá? Pois Teodorico Raposo, ele viveu, entre aspas, tudo isso na cidade de Jerusalém, tá? Só que a gente só pode deduzir, né? A única possibilidade de sentido aqui era um sonho, tá? E aí, depois de todo esse evento da crucificação de Cristo, ele volta para a barraca, lá na beira do Rio Jordão, e continua o seu sono, né? E no dia seguinte, é um sonho, né, pessoal? Só pode ser um sonho. No dia seguinte, o, o Teodorico tem um insight, uma ideia, porque assim que ele sai da sua barraca, ele se depara ali com um arbusto seco, cheio de espinhos, uma árvore seca ali, cheia de espinhos, e aí ele tem uma grande ideia. Ele tira um ramo dessa árvore seca, cheia de espinhos, e vai conversar com o seu amigo Topsius, né? Ele é cientista. Ele, ele pergunta para o Topsius: Topsius, você acha que a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo, ela foi feita com um ramo dessa árvore, né, que ele está segurando ali? O Topsius, cientista, analisou o ramo e falou: olha, é uma árvore da região. Então, há sim uma possibilidade de que a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo, né, tenha sido feito com um ramo dessa árvore. Há essa possibilidade. Vocês já estão imaginando, né, o que o Teodorico está pensando. E aí, Teodorico, ele viu essa coroa de espinhos no sonho, né, que ele teve de madrugada. Ele viu Cristo, né, é, viu as pessoas, viu ali os soldados romanos colocando essa coroa de espinhos, né, na cabeça de Cristo no seu sonho. E agora ele está ali perguntando para o Topsius, né, no dia seguinte: Topsius, se eu te pedir que você assine um documento
assegurando que essa daqui é a coroa que foi colocada na cabeça de Cristo, você faria isso por seu amigo, né? Por ele, Teodorico, e o Teodorico que já e o Topsius, que já conhece muito bem o Teodorico, as suas malandragens, ele entende, né, o plano de Teodorico e diz que assina e vai assinar mesmo, tá comprovando. E olha que cena importante aqui da narrativa, então, pessoal. O, o Teodorico encontrou a relíquia que vai levar para a tia lá em Lisboa. Ele vai levar simplesmente a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo. Tudo bem? Olha que absurdo, né? Mas isso também revela a ingenuidade da tia e das pessoas religiosas de Lisboa no ponto de vista do Essa de Queiroz, obviamente, né? Que como autor do realismo é muito crítico. Então ele está fazendo uma crítica à ingenuidade dessas senhoras religiosas de Portugal, de Lisboa. Tudo bem, pessoal? Então, tá aí a relíquia. No entanto, na viagem de volta, quando ele está, né, arrumando as suas bagagens para voltar, ele, ele põe essa coroa de espinhos fajuta, né, falsa, é lógico que é falsa, ele coloca num embrulho pardo com uma fita vermelha. E aqui eu vou ser bem didático, né, pessoal? Você se lembra que quando ele estava lá em Alexandria, ele ganhou aquela calcinha, né? Aquela roupa íntima, e que a Mary colocou essa roupa íntima num embrulho marrom pardo com um laço vermelho. Pois coincidentemente aqui os dois objetos estão no mesmo tipo de embrulho e aqui já dá para deduzir o que vai acontecer, né? Meses depois, o, o Teodorico volta a Lisboa, a tia o recebe com lágrimas nos olhos, porque, obviamente, o sobrinho está ali com um objeto que vai proporcionar que ela vá para o céu. Então veja a importância que tem para a tia, né? E o Teodorico se aproveita disso, ele faz um suspense para a tia, ele diz para a tia que ele só vai entregar, né, a relíquia, mas à noite, ali na pequena igreja, na capela da casa, né? Eu já falei para vocês que tem uma pequena capela na mansão, né? Ele diz que tem ali algumas orações que ele foi recomendado a fazer. E finalmente chega o horário, tá? Ali à noite, na capela, os padres que costumam visitar a tia estão ali também, claro que desconfiados, ouvindo, né, o que o Teodorico diz, mas desconfiados, eles não são burros, né? Quem está sendo tola ali realmente é a tia. E aí o Teodorico mostra então uma caixa. Ele diz que a caixa já é sagrada, porque a tábua da caixa é de madeira aplainada por São José. Mentira, né? Mas ele diz isso. Ele diz que os pregos dessa caixa são pregos da cruz de Cristo. Também mentira, tá? Mas a tia acredita, chora de emoção religiosa, tá bom, gente? E finalmente ele faz umas orações ali, enganando a tia, e tira, e o que acontece, você já dá para deduzir, né? Ele trocou os embrulhos, tá? E o que ele mostra ali na capela para todo mundo, quando ele abre a caixa, é a roupa íntima da Mary, alguma coisa mais ou menos parecida com essa daqui da imagem, né, pessoal? Tá? É lógico que a tia ficou horrorizada,
com uma roupa íntima de mulher ali naquele momento, né? E o resultado dessa confusão aí que o sobrinho faz, que o nosso narrador faz, é que ele é expulso. Ele é expulso pela tia, e obviamente herança, nada disso, né? Ele vai ter mais direito. Teodorico agora vai ter que se virar. Então, que uma imagem da cidade de Lisboa, né? Ele vai ter que sobreviver. Tá hospedado ali num hotel simples e realmente ele aqui já me encaminhando para o final do livro, tá bom, pessoal? São já os momentos finais. Ele ele não sabe ali o que fazer até que ele tem uma ideia. Ele trouxe umas quinquilharias lá de Jerusalém e ele resolve vender essas quinquilharias, tá? Pregos da cruz de Cristo, tábuas, pequenos pedacinhos de tábua que ele vai dizer que foram aplainados por São José, caroço do Monte de Azeitona, né? Do Monte das Oliveiras, tá? E ele vende. Claro que tudo é um absurdo, né, esses objetos, mas veja aqui o tom de crítica. Isso que você tem que perceber. Muitas pessoas religiosas da Lisboa dessa época acreditam e compram, tá? E é assim, dessa maneira, vendendo essas coisas, que o Teodorico Raposo vai sobreviver ali no hotel. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Mas veja, o Essa de Queiroz, ele ainda vai aumentar esse tom da crítica, porque vai ter uma hora que esses objetos acabam, né? Por exemplo, ele trouxe algumas garrafinhas de água do Rio Jordão. Vai ter um momento que essas garrafinhas aí ele vende tudo, e aí ele não tem dúvidas do que fazer. Ele enche uma garrafinha com água ali do hotel de Lisboa mesmo, tá? E vende para as religiosas, dizendo que é água do Rio Jordão. Tudo bem? Então veja, e as pessoas compram, acreditam. Até que é, o, essas vendas elas começam a saturar e ele tem um representante, uma pessoa que vende, ajuda ele a vender essas coisas. E tem uma cena famosa que foi questão de vestibular, tudo, em que esse representante de venda do Teodorico, ele reclama com o Teodorico porque as pessoas estão desconfiando, tá? A quantidade de pregos da cruz de Cristo que estão sendo vendidos é muito grande e até as pessoas estão desconfiando. Ele menciona, veja que não é à toa, tá? Uma ferradura da mula que levou Cristo, né, lá para o presépio, né, essa imagem de Natal. Pois um dos objetos que ele vende é ferradura da mula. Mas obviamente que a quantidade de ferraduras que estão sendo vendidas é grande. E, então, pera lá, quantas ferraduras essa mula tem? Até as pessoas religiosas ali vão desconfiar finalmente, né, de que estão sendo enganadas. E aí o comércio de Teodorico começa a fracassar, as pessoas já não compram mais e ele se vê novamente desesperado, sem dinheiro, o que fazer? E aqui, pessoal, vou contar aqui uma das cenas finais do livro que realmente fazem com que essa obra seja mais da terceira fase do realismo mesmo, desse realismo fantasia. A cena, como foi narrada, é a seguinte: Teodorico está ali no seu quarto, já sem dinheiro, porque as quinquilharias já não estão mais, né, conseguindo ali ser vendidas, as pessoas estão desconfiadas e ele não sabe o que fazer. E o que acontece? O que acontece é isso.
a um crucifixo ali no quarto do hotel e simplesmente o Cristo do crucifixo começa a falar com ele e, e o raposo se converte completamente à religiosidade, tá? Diante desse Cristo que fala com ele ali no crucifixo do quarto do hotel, tá bom? Então aqui não fica claro se é um sonho, né? O tom da realidade, mas é assim, tá? Que está no livro. O Cristo do crucifixo do quarto do hotel, do simples hotel onde Teodorico está, conversa com Teodorico e o Teodorico se converte completamente. E o que eu estou querendo dizer com se converte completamente? Ele vai procurar trabalho, uma pessoa que nunca trabalhou na vida, né? Ele vai procurar um trabalho digno, ele vai se casar dignamente. Lembra que ele gostava de se envolver com mulheres, prostitutas? Pois, depois dessa conversa com Cristo no quarto do hotel, ele agora quer, ele se casa mesmo, né? E ele termina então esse Teodorico, razoavelmente bem de vida, trabalhando honestamente, constituiu uma família e o livro termina assim. Então veja, você se lembra que na terceira fase existe um tom de crítica muito forte, muito pesado, mas o Essa, nos livros dessa terceira fase, ele acaba propondo alguma coisa mais positiva, não é? Para os problemas que ele está denunciando. Pois aqui, o que a gente pode entender, né, dessa cena final aqui, é que o Essa está propondo uma religiosidade verdadeira, tá? Não uma religiosidade superficial, até não muito inteligente, como aqui ele descreve nessas senhoras beatas, como a tia, né? Tá bom? O que ele está propondo então é uma religiosidade cristã verdadeira. É assim que o livro vai terminar, tá? No entanto, só para dar uma fechada mesmo, existe ali, né, bem no último parágrafo do livro mesmo, um comentário final do Teodorico, né, dizendo que talvez naquele momento da capela, né, lá atrás na história, né, quando quando se revelou a troca dos embrulhos, né, e que na verdade ele mostra para a tia, na verdade, a roupa íntima, né, da Mary, né, que ele devia ter firmado ali a sua convicção para a tia que aquela calcinha lá era da Maria Madalena, tinha lá as iniciais MM, né, Miss Mary, e ele falou assim, talvez tivesse sido melhor se eu tivesse ali batido o pé e falado bem convictamente para minha tia que era da Maria Madalena, aquela roupa íntima, talvez a minha tia acreditasse, tá? É um comentário final no último parágrafo do livro, tá bom? Então ele termina com esse aspecto da religiosidade cristã positiva, como eu falei para vocês, mas no último parágrafo ele parece que volta um pouquinho atrás e menciona essa possibilidade aí de ter enganado a tia, né? Talvez estivesse melhor. Tudo bem, pessoal? Então é isso.